Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Redação Hit. A partir de agora você acompanha as principais reportagens da semana. Vamos juntos! O INSS já pagou quase 2 milhões de aposentados e pensionistas, que têm direito ao ressarcimento de descontos indevidos. O balanço foi divulgado pelo Instituto. Vamos ver. O pagamento da devolução começou no dia 24 de julho e os valores que já passam de 1 bilhão foram pagos de forma integral, com correção pela inflação diretamente na conta onde o segurado recebe o benefício. Para isso, é preciso fazer adesão ao acordo por meio do aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências do Correio, de forma gratuita. Até agora, mais de 2 milhões de pessoas estão aptas a aderir ao acordo e receber os valores. E desses beneficiários, cerca de 1 milhão e 900 mil já receberam, o que representa 76,6% do total. Outros 1 milhão e 200 mil segurados foram contestados pela entidade e aguardam análise da documentação. De acordo com o INSS, os beneficiários que podem aderir ao acordo são beneficiários que contestaram descontos indevidos, que sofreram descontos entre março de 2020 e março de 2025, beneficiários com processo na Justiça desde que ainda não tenham recebido os valores. Para contestar os descontos indevidos, as pessoas podem baixar o aplicativo Meu INSS Central 135 ou Agência dos Correios. O prazo para a resposta é de 15 dias úteis. A instituição também adverte em relação a golpes. O mercado de apostas online segue em expansão acelerada no Brasil. Dados divulgados pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda revelam que as empresas de bets e jogos virtuais faturaram 17 bilhões e 400 milhões apenas no primeiro semestre deste ano. O número representa o total apostado pelos jogadores, descontados os prêmios pagos, ou seja, o gasto efetivo dos apostadores no período. Hoje, 78 empresas estão autorizadas a operar no país, reunindo 182 marcas de bets. A tendência de crescimento no setor tem chamado a atenção do governo, que já iniciou uma série de medidas para garantir maior transparência, ampliar a arrecadação de impostos e coibir o mercado ilegal. Dados oficiais indicam que no país existe um público engajado nas apostas online. Segundo o levantamento do governo, 17 milhões e 700 mil brasileiros fizeram apostas em sites e aplicativos entre janeiro e junho. A média de gasto por apostador ativo foi de cerca de R$ 983 por semestre, o que equivale a R$ 164 por mês. 71% dos apostadores são homens e 28,9% mulheres. Quando analisadas as faixas etárias, os maiores índices estão entre adultos jovens, com destaque para a faixa de 31 a 40 anos. 27,8% têm entre 31 e 40 anos, 22,4% estão entre 18 e 25 anos, 22,2% têm de 25 a 30 anos, 16,9% estão na faixa de 41 a 50 anos, 7,8% têm entre 51 e 60 anos e, por fim, 2,1% têm entre 61 e 70 anos. Esses dados confirmam que as apostas online conquistaram uma base diversa de usuário. Entre os mais jovens, os sites de bets é considerado uma forma de entretenimento. No entanto, especialistas veem a prática como um risco financeiro. O segmento tem conquistado espaço na arrecadação federal. Entre janeiro e julho, a tributação de bets e loterias já rendeu 4 bilhões e 730 milhões de reais aos cofres públicos. Deste valor, 2 bilhões e 100 milhões de reais são provenientes das loterias e cerca de 2 bilhões e 600 milhões vem da taxação das empresas de apostas esportivas.
A alíquota atual sobre as bets é de 12% sobre a receita líquida, porém uma medida provisória já prevê o aumento para 18% a partir de novembro, o que pode elevar mais a arrecadação. O governo espera que até o final deste ano, o setor de apostas e jogos virtuais gere pelo menos 10 bilhões de reais em tributos. A divisão desse valor está definida em lei, com repasses destinados a áreas como esporte, turismo, segurança, educação e saúde. Além disso, o Ministério da Fazenda reforçou que a fiscalização será prioridade. No primeiro semestre, mais de 15 mil páginas de sites ilegais foram retiradas do ar pela Anatel e instituições financeiras fecharam 255 contas ligadas a operações irregulares. Com a regulamentação avançando, o Brasil se consolida como um dos maiores mercados de apostas online no mundo, atraindo tanto empresas quanto milhões de usuários dispostos a apostar mensalmente em plataformas digitais. Um levantamento divulgado revelou que os jovens são as maiores vítimas dos acidentes e dos casos de violência que acontecem no Brasil. Grande parte é consequência de agressões, armas de fogo e deslocamentos em motocicletas. Um levantamento divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz revelou que os jovens de 15 a 25 anos são os que mais morrem vítimas de violência e acidentes no Brasil. A pesquisa, baseada em dados do Sistema Único de Saúde e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, referentes a 2022 e 2023, mostra que 65% dos óbitos nessa faixa etária estão ligados a causas externas, como agressões e acidentes. A taxa de mortalidade dos jovens é de 185 a cada 100 mil habitantes, número superior ao da população em geral e ainda mais alarmante entre os de idade de 20 e 24 anos. As principais causas estão relacionadas a agressões físicas, ataques com arma de fogo e acidentes de trânsito, sendo os motociclistas os mais atingidos. Apenas entre os homens, 84% das mortes no trânsito ocorreram em acidentes de moto. O estudo aponta que homens jovens são mais expostos com riscos de morte 8 vezes maior do que o das mulheres. Na faixa de 20 a 24 anos, a taxa chega a 390 mortes por 100 mil habitantes. No caso delas, a violência fatal ocorre de maneira mais diversificada, incluindo homicídios por estrangulamento, além do fato de 34,5% das mulheres assassinadas nessa idade foram mortas dentro de casa. Outro dado preocupante é o recorte racial, já que jovens pretos e pardos representam mais da metade das vítimas. Entre os homens negros, o risco de morte por violência ou acidente chega a 227 por 100 mil, o que representa uma taxa 22% maior do que a média geral e quase o dobro do índice entre jovens brancos e amarelos. As regiões Norte e Nordeste concentram os índices mais elevados. No Amapá, jovens de 20 a 24 anos registraram taxa de 447 mortes a cada 100 mil habitantes. E na Bahia, o índice chegou a 403 na mesma faixa etária. Para os especialistas, os dados reforçam a necessidade de políticas públicas voltadas à proteção da juventude, especialmente no combate à violência e na prevenção de acidentes. Em Santa Catarina, um homem teve o seu rosto esmagado por um barco. A embarcação estava suspensa em uma espécie de um macaco, porém acabou caindo sobre ele. Os bombeiros tiveram que usar um helicóptero para socorrê-lo. E uma situação, chamou atenção nesse final de semana aqui na capital, Florianópolis, quando uma embarcação acabou caindo em cima de um homem de apenas 23 anos. Isso mesmo, a embarcação estava escorada em alguns pilares na praia de Florianópolis, na praia da Armação, onde esse homem acabou passando por baixo dela para pegar uma ferramenta. Nisso, a embarcação acabou andando e a hélice cortou
parte do rosto desse homem. Quando os bombeiros militares chegaram para o atendimento, ele já estava ali sendo socorrido por pessoas que estavam na praia e foi entubado, levado pelo helicóptero Arcanjo ao Hospital Celso Ramos, onde ainda continua internado. O acidente aconteceu, na Praia da Armação, que tem grande movimentação, inclusive da área pesqueira, e as causas do acidente serão investigadas, pois a embarcação estava na praia, mesmo ancorada ali, escorada, melhor dizendo, por alguns pilares, mas não estava condizente com a situação legal ou com a forma de segurança do local. A polícia vai fazer a investigação e o homem ainda continua em tratamento médico, mas o que se sabe é que ele teve parte da face decepada devido a ter sido atingido fortemente pela hélice dessa embarcação. E agora nós vamos ver um projeto que é desenvolvido em escolas do Mato Grosso do Sul, para que os alunos aprendam a identificar e combater as fake news. Os jovens estão entre os principais consumidores de conteúdo digital. Portanto, ensinar especialmente os adolescentes a questionar e verificar informações é uma forma de protegê-los e, ao mesmo tempo, fortalecer a sociedade contra a desinformação. Por isso, professores e estudantes da Escola Municipal Aurora Pedroso de Camargo, aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul, participaram de atividades com o tema Pense Antes de Compartilhar, o poder da informação e o perigo das fake news. A ação faz parte de uma iniciativa nacional. É um programa do governo federal que se chama Escola e Comunidade. Então, aí, a partir do momento que a escola foi convidada a participar desse programa, então, nós fizemos a adesão e aí então ele tem 3 ações. A primeira ação é essa, com o combate da fake news, que elas foi desenvolvida em 2 partes. A primeira com a palestra, com a comunidade e agora a palestra para os estudantes. E a segunda parte com a panfletagem, onde nós elaboramos esse panfleto com algumas informações importantes para que seja, para que a comunidade possa ter essas informações de como combater essas informações erradas, que tanto prejudica a sociedade em geral. A fake news, assim, a gente pode reconhecer quando uma fonte não é verdadeira, E, a gente pode ver se já foi publicado em outras redes, porque, se for só nessa rede, ou se for muito recente, pode ser uma fake news. Como que a gente pode fazer para combater esses boatos, essas fake news? Eu acho que tentar não espalhar fake news, que aí vai ser melhor para a nossa vida e para a vida dos outros. A gente pode não ficar espalhando a fake news e também alertar nossos amigos para não confiar. A gente alerta nossos avós, nossos parentes também. A proposta do projeto vai além de explicar o que são notícias falsas. Durante os encontros, especialistas mostram como identificar esses conteúdos manipulados, checar fontes e desenvolver um senso crítico diante do que circula online. O objetivo é preparar os adolescentes para que sejam capazes de analisar o que recebem em grupos de mensagens e publicações em redes sociais, evitando a propagação de boatos. Outro efeito preocupante é a polarização social. Notícias falsas, muitas vezes construídas com forte apelo emocional, reforçam preconceitos, criam inimigos imaginários e estimulam o ódio entre grupos. Como que você analisa um vídeo, uma postagem, quem mandou esse vídeo, por que mandou, qual o conteúdo desse vídeo, aonde esse vídeo pode chegar, a fonte dessa informação, se é uma fonte confiável, se você pode fazer uma comparação acessando um site de notícia, um outro veículo de comunicação para fazer uma comparação. Que geralmente a fake news, o que acontece? Ela é uma mentira transvestida de verdade, só que é uma coisa absurda, que os veículos de comunicação de forma geral, os tradicionais, não publicariam isso. Então, nós vamos trabalhar com esses alunos para que eles possam ter a sensibilidade de identificar, opa, isso aqui não é tão confiável assim, eu quero buscar mais informações para mandar para alguém, para os meus pais, para os meus irmãos e assim por diante. Esse é o objetivo da palestra. Nós temos vários exemplos, Brasil afora, de crianças que até perderam a vida por compartilharem e, entre aspas, obedecerem aquilo que o eventual vídeo
mandava você fazer, inclusive tirar a própria vida. Então, é um conteúdo muito sensível às redes sociais, é uma porta aberta, é uma grande janela que só tem a porta de entrada. E nós estamos aqui tentando mostrar para eles que também tem uma porta de saída. Você tem que ter todo o cuidado necessário. Esse é o nosso objetivo. Ao levar o tema das fake news para a sala de aula, as escolas ajudam a formar cidadãos mais conscientes, críticos e preparados para os desafios de um mundo cada vez mais conectado. A proibição de celulares nas escolas do Rio de Janeiro ajudou os alunos a melhorar o desempenho em matemática. Vamos acompanhar mais detalhes com o Anderson Nascimento. A restrição ao uso de celulares nas escolas, que começou no Rio de Janeiro e se estendeu para todo o Brasil neste ano, já apresenta impactos positivos na aprendizagem dos estudantes. Uma pesquisa inédita da Universidade de Stanford, realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Rio, revelou que os alunos da rede municipal tiveram um avanço de 25% em matemática e de 13% em língua portuguesa em 2024. Primeiro ano completo de vigência da medida. O levantamento envolveu 919 diretores de escolas de ensino fundamental, o que representa aproximadamente 90% desse segmento no município. A metodologia utilizada pelos pesquisadores buscou isolar o efeito da proibição do uso dos celulares de outros fatores, como alterações curriculares ou investimentos em estrutura, permitindo atribuir os ganhos diretamente à nova política educacional. Segundo o secretário de Educação do Rio, os números confirmam o que já vinha sendo percebido nas salas de aula. Sem a distração constante do celular, os alunos conseguem dedicar mais atenção às atividades escolares e também a manter o foco no processo de aprendizagem. O resultado foi observado de maneira consistente ao longo do ano, com crescimento progressivo a cada bimestre. O decreto que restringiu o uso de aparelhos eletrônicos em salas e recreios entrou em vigor no primeiro dia letivo de 2024, abrangendo escolas públicas e privadas. A decisão se baseou em diagnósticos nacionais e internacionais, entre eles relatórios da Unesco, que alertam para os efeitos negativos do uso excessivo de dispositivos móveis no desempenho escolar. Para os pesquisadores envolvidos, a experiência carioca mostra que a medida tem potencial de transformar a educação em todo o país. Agora, adotada em âmbito nacional, a política pública reforça o debate sobre o uso equilibrado da tecnologia entre crianças e adolescentes, apontando caminhos para conciliar inovação digital e qualidade de ensino. E olha só, uma pesquisa mostrou que o interesse dos jovens pelos cursos de engenharia está em queda no Brasil. E o motivo é a dificuldade em matemática. O levantamento foi realizado pelo CIEE em parceria com o Instituto Locomotiva e entrevistou quase 1.200 estudantes do ensino médio. O estudo mostrou que apenas 12% dos entrevistados querem cursar alguma área de engenharia. As ciências exatas estão perdendo espaço para as áreas de humanas e, em seguida, para as ciências biológicas. Os estudantes acreditam que as falhas na educação básica colaboram para o desânimo na hora de iniciar ou até mesmo permanecer no ensino superior. Uma pesquisa internacional revelou que a ansiedade com os cálculos está dificultando o aprendizado de matemática. Uma das consequências é o aumento da rejeição aos cursos de engenharia. Além disso, o valor alto da graduação é um fator que aumenta as desistências. Em abril deste ano, dados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes destacou um cenário preocupante nos cursos da área. A engenharia mecânica tirou 1 e 2 na prova. A escala de avaliação é de 1 a 5. A baixa qualidade de ensino é uma preocupação das autoridades de educação, que já estão tomando atitudes para resolver esse problema. Enquanto as carreiras de humanas crescem, o país enfrenta uma crise com a falta de profissionais de uma área fundamental para a sociedade. E você vai ver a seguir: aumenta o número de idosos no Brasil nos últimos 15 anos. E ainda, a seleção brasileira marca 2 amistosos após as últimas rodadas das eliminatórias. Nós voltamos já.
Uma grande operação foi montada para resgatar 40 gatos que vivem em um telhado no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Vamos ver. Uma operação delicada está em andamento em Botafogo, na zona sul do Rio, para resgatar cerca de 40 gatos que vivem há décadas no telhado de um imóvel, onde funciona uma loja de material de construção. De acordo com o secretário de Proteção e Defesa dos Animais, Luiz Ramos Filho, a retirada é necessária devido ao risco de quedas e ferimentos. O laudo que avaliou as condições estruturais da laje onde vivem os felinos alerta para riscos significativos à integridade física dos animais e possíveis impactos à segurança de moradores e funcionários da loja. O documento recomenda a interdição imediata da área e a remoção dos felinos para um local seguro. A loja afetada chegou a instalar redes de contenção e a equipe da secretaria posicionou 6 gatoeiras e armadilhas seguras para a captura. Até o momento, 4 animais já foram resgatados e levados para a Fazenda Modelo, em Guaratiba, na zona oeste do Rio. A operação para a retirada dos gatos teve início na semana passada e seguirá diariamente até que todos sejam resgatados. A ação conta com uma equipe de monitoramento especializada e médicos veterinários. Uma pesquisa revelou que a luz artificial lançada no céu noturno por postes de iluminação e prédios está afetando a vida dos pássaros. As aves cantam em média 1 hora a mais por dia. O reflexo é sentido à noite. O estudo realizado pela Universidade Estadual de Oklahoma, nos Estados Unidos, analisou mais de 4 milhões de gravações do canto das aves e revelou que o assobio é prolongado em média 50 minutos em paisagens mais iluminadas, cantando mais cedo pela manhã e até mais tarde à noite. Segundo os especialistas, a poluição luminosa está alterando a vida dos pássaros, que são mais sensíveis à luz e que dependem do sol para encontrar alimento, parceiros, defender território e alertar outros pássaros sobre ameaças. O tempo extra gasto durante o dia pode consumir o tempo que seria destinado para descanso à noite. Para realizar o estudo, os pesquisadores analisaram a vocalização das aves por meio de uma plataforma que reúne gravações de observadores amadores e profissionais. O assobio de 580 espécies foram comparadas com o nível médio de poluição no local observado entre março de 2023 até março de 2024. Pesquisas anteriores revelaram que aves migratórias dependem da luz do ambiente para saber quando e para onde ir. No entanto, a iluminação artificial da cidade prejudica a rota e os animais frequentemente acabam colidindo contra os edifícios. As aves não são os únicos animais afetados. A luz emitida à beira-mar, por exemplo, faz com que filhotes de tartarugas marinhas se afastem do oceano, quando deveriam se dirigir ao alto mar. As mariposas também são atraídas para longe das plantas em que normalmente passariam a noite polinizando. E os vagalumes, uma espécie em extinção, não conseguem encontrar um parceiro para acasalar. A poluição luminosa prejudica até mesmo os seres humanos, que ficam acordados à noite. E esse hábito também pode interromper o ciclo do sono e prejudicar a saúde. A Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul entrou com uma ação para obrigar os médicos a digitarem as receitas para os pacientes. A preocupação é evitar que a dificuldade para entender a letra possa atrapalhar no tratamento. Vamos ver na reportagem de Elisa Lorini. Você muito provavelmente já ouviu a expressão letra de médico para se referir às caligrafias impossíveis de decifrar. E a popularização dessa referência não é à toa. Desde 1973, existe uma lei federal que obriga os médicos a escreverem receitas de forma legível. Mas nem todos cumprem essa legislação. São comuns as queixas de pacientes que não entendem quais remédios devem tomar ou como. E até farmacêuticos que não conseguem entregar medicações porque não entenderam o que estava escrito na receita. Os casos ainda extrapolam os serviços de saúde, já que a caligrafia dos profissionais também já chegou a dar trabalho até para servidores da Defensoria Pública, que não conseguiam entender o que estava nas receitas para ajudar a solucionar os problemas de quem estava em busca de apoio jurídico.
jurídico. Diante disso, o órgão propôs uma ação civil pública como medida para fazer cumprir uma lei estadual que determina que a expedição de receitas médicas e odontológicas devem ser digitadas em computadores e entregues impressas aos usuários. Essa legislação aqui no estado também é antiga, do ano de 2008. A ação da Defensoria teve início em 2014, com o primeiro parecer favorável da Justiça em 2023. A Prefeitura de Campo Grande chegou a recorrer, alegando ser inconstitucional. Mas agora, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul confirmou a constitucionalidade e todos os estabelecimentos de saúde do estado devem se adequar ou podem ser acionados. Essa lei de 2008 e até 2014 não havia sido colocada em prática, né? Então nós optamos por propor uma ação coletiva, uma ação civil pública, voltada a obrigar as empresas de medicação, de médicos, os médicos em si, a efetivamente colocar em prática essa questão da receita digitada e impressa, né, para facilitar a vida das pessoas, a nossa também, que nós usamos também para propor ações, enfim, para que seja cumprida a lei. A Defensoria da Saúde está pronta, eu entendo que é a que tem competência para esse tipo de conduta, e se aparecer, ela vai notificar o profissional ou a empresa, seja uma empresa pública ou empresa particular, e dizer, olha, vocês não estão cumprindo essa decisão judicial, precisa cumprir. Se houver uma renitência, aí nós vamos partir para uma execução da sentença, né, contra essas pessoas. Além de infringir a legislação, o médico que receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível ainda está ferindo o Código de Ética Médica. Os profissionais também não podem assinar folhas em branco de receituários, atestados ou laudos e nem entregar os documentos sem identificação do número do registro no Conselho Regional de Medicina. E a indústria farmacêutica do país fechou o primeiro semestre deste ano com um faturamento maior que o do mesmo período de 2024. No total, foram quase 6 bilhões de medicamentos vendidos. Além do crescimento no volume de unidades comercializadas, o setor também foi ajudado pelos reajustes nos preços dos medicamentos, que subiram até 5% no início do ano. Dos quase 6 bilhões de remédios comercializados, 4 bilhões e meio foram feitos no Brasil. Isso fez com que em valores fossem movimentados 138 bilhões de reais, um aumento na comparação com o primeiro semestre do ano passado. Nas vendas por segmentos entre janeiro e junho, os genéricos lideraram, enquanto os medicamentos de referência venderam quase 10 vezes menos. O setor registrou um crescimento de 180% de unidades comercializadas no país nos últimos 25 anos. Com uma legislação regulatória mais amadurecida, as empresas locais foram beneficiadas com o avanço tecnológico e o aumento na procura dos brasileiros por remédios, que hoje conta com diversificação de portfólio para terapias e demandas diversas. Em 2000, quando a lei dos genéricos completou um ano em vigência, os laboratórios contavam com menos de 5 mil remédios registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Hoje já são mais de 17 mil produtos. A participação de mercado também variou consideravelmente. Há 25 anos, as vendas do mercado farmacêutico eram divididas ao meio entre empresas nacionais e multinacionais. Atualmente, com a dominância dos laboratórios brasileiros, as estrangeiras ocupam 20% do setor, vendendo principalmente medicamentos de referência. E a previsão é de que até 2030 essa participação seja reduzida a 10%. O número de idosos no Brasil cresceu 56% nos últimos 15 anos. Vamos acompanhar mais detalhes com o Alexandre Cardoso. Os idosos no Brasil já representam quase 16% da população brasileira. O número de pessoas com mais de 60 anos cresceu 56% nos últimos 15 anos. E especialistas alertam para a importância de se preparar desde cedo para a aposentadoria. Com o avanço da idade, vem também sérios impactos no corpo, como a diminuição gradual da capacidade física e mental.
há muitas diferenças na forma como as pessoas envelhecem. Isso acontece porque o processo de envelhecimento pode refletir desde a nossa herança genética até os ambientes físicos e sociais que participamos ao longo da vida. Nesse sentido, é importante que políticas públicas, sobretudo as de saúde, considerem essas diferenças, ajudando o maior número de pessoas a envelhecer de forma positiva. Uma nutrição adequada e exercícios físicos associados ao cuidado com a saúde mental contribuem para um bem-estar prolongado para essa fase da vida. Melhor do que ter a oportunidade de envelhecer é chegar à terceira idade com saúde, mantendo a autonomia e a independência. A adoção de hábitos mais saudáveis em todos os âmbitos da vida é crucial para o envelhecimento ativo e feliz. E olha só, comprar 1 quilo de roupa é mais comum do que parece. Onde acontece um tipo de comércio como este, a indústria têxtil recupera parte do que desperdiçou durante a produção e o consumidor garimpa e reforça o estoque do armário. Lojas de roupas que vendem peças por quilo têm ganhado cada vez mais espaço no comércio popular e atraído consumidores em busca de preços acessíveis e oportunidades de garimpo. Em regiões como a 25 de março, em São Paulo, é comum ver clientes revirando pilhas de roupas, muitas vezes excedentes de fábricas e grandes marcas, em busca de peças que unam estilo e economia. Os valores variam entre R$ 15 e R$ 95 o quilo, dependendo da qualidade e do tempo de fabricação dos produtos. A iniciativa, que surgiu em 2020, busca dar destino às sobras da produção em larga escala da indústria de moda, evitando que toneladas de roupas acabem descartadas. As peças vêm grande parte de fornecedoras de marcas infantis e de lojas de departamento, que encontram nesse modelo uma alternativa para escoar estoques encalhados. O público, por sua vez, tem acesso às roupas novas por preços mais baixos, ainda que precise investir tempo na escolha. Os especialistas em moda sustentável ressaltam que esse tipo de negócio contribui para a chamada moda circular, ajudando a combater um dos principais problemas da indústria têxtil, o desperdício. O setor é considerado um dos mais poluentes do mundo pelo alto consumo de água, energia e pelo descarte de toneladas de tecidos e peças não utilizadas. As pesquisas apontam que as fábricas produzem cerca de 40% a mais do que conseguem vender, o que alimenta o ciclo de excesso e descarte. De acordo com os estudos internacionais, o mercado de itens usados e alternativos, como os brechós e lojas por quilo, deve crescer entre 15% a 20% nos próximos anos. A previsão é que até 2030 esse segmento ultrapasse a indústria do fast fashion, que ainda domina o consumo de roupas, mas tem sido cada vez mais questionada pelos impactos ambientais. E agora é hora da gente falar de esportes com Felipe Takahashi. Boa tarde, Felipe, seja muito bem-vindo. Vamos começar o nosso bloco de esportes falando sobre o Corinthians, que já escolheu seu novo presidente, que na verdade já é um velho conhecido, não é mesmo? Exatamente, Fernando. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. E bom, o presidente Osmar Stabile vai continuar no cargo e dar sequência na gestão. Ele assumiu logo após o Augusto Melo ser afastado do cargo em maio. E agora o que todo mundo quer saber é quem o presidente vai escolher para trabalhar com ele. Então, até o momento, Stabile não deu nomes, porém já afirmou que quer os mais competentes. Osmar Stabile assumiu a presidência do Corinthians em maio, após Augusto Melo ser afastado do cargo e ser indiciado por lavagem de dinheiro. E agora vai dar sequência na gestão até dezembro de 2026. A votação aconteceu no Parque São Jorge e a diferença de votos foi alta. No total, 264 conselheiros votaram. Stabile recebeu 199 votos, Roque Cittadini 50 e André Castro 14 votos. 4 conselheiros votaram em branco e 2 nulo. O mandato com duração de quase 1 ano e meio não terá grandes mudanças. A única troca na diretoria será de Leonardo Pantaleão, que se afastou do cargo de diretor jurídico para se candidatar à vice-presidência.
Pantaleão foi eleito vice-presidente do Conselho com 119 votos para concluir o mandato ao lado de Romeu Tuma Júnior. Questionado sobre quem deve compor a gestão, Stabile evitou dar nomes, porém afirma que busca os mais competentes. Nomes não tem ainda, nós vamos verificar quem tem competência para usar determinadas funções. Quem tiver competência vai ficar conosco. Pode acontecer alguma falha de eu colocar alguma pessoa, ela não ir bem naquele departamento. Eu acho que todo mundo tem uma questão de conhecimento em alguma coisa, né? Então nós vamos dar uma olhada, vamos colocar, se estiver funcionando vai continuar, se não estiver funcionando não vai continuar conosco. E agora falando de seleção brasileira, a Canarinho tem 2 amistosos após o término das eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Quem o Brasil vai enfrentar, Felipe? Então, vai ser o Japão e a Coreia do Sul que serão os adversários do Brasil após os compromissos das eliminatórias. A CBF, inclusive, já anunciou as datas. Vamos ver. A CBF anunciou 2 novos amistosos da seleção brasileira, que vai enfrentar o Japão e a Coreia do Sul, após as 2 últimas partidas das eliminatórias. A seleção brasileira vai viajar até a Ásia nos 2 confrontos, que serão contra a Coreia do Sul no dia 10 de outubro e contra o Japão no dia 14 do mesmo mês. Os jogos serão em Seul e Tóquio. O Brasil fez o mesmo roteiro antes da Copa do Mundo de 2022. A seleção venceu os japoneses também no Estádio Nacional por 1-0, com gol de Neymar. Já o mais recente encontro com a Coreia do Sul foi nas oitavas de final da última Copa do Mundo, com a goleada de 4-1, com gols de Vini Júnior, Neymar, Richarlison e Paquetá. Antes dos 2 amistosos, o Brasil encara o Chile no Maracanã e a Bolívia em La Paz, pelas eliminatórias da Copa. A seleção brasileira disputa esses jogos apenas para cumprir tabela, já que já está classificada para a Copa do Mundo de 2026. E mudando de assunto, Felipe, a corrida é uma atividade física que muitas pessoas adoram praticar e faz muito bem à saúde. Porém, é preciso tomar cuidado com o tempo, não é mesmo? E principalmente com o tempo seco e a umidade do ar baixa. Nessas condições é necessário tomar alguns cuidados para que a sua saúde não seja comprometida. A Viviane é esteticista e sabe como é importante redobrar os cuidados com a hidratação como um todo. Eu comecei a correr agora. Então, mas tô conseguindo. E antes de vir, venho, né, sem comer nada, mas muita água. Tomo minha creatina, como todos os dias. E com a pele agora, eu passo hidratante e protetor solar. Escolher os melhores horários, roupas adequadas e iniciar os exercícios de forma gradual também pode ajudar. Em dias quentes, evitar os horários de pico, né? Se você costuma treinar de manhã, terminar o seu treino no máximo até as 8 da manhã. E se você costuma treinar mais à noite, a partir do pôr do sol, né? O horário o clima já vai estar um pouco mais ameno, já seria um bom horário também para treinar. Sobre as roupas, usar umas roupas mais claras, que retêm menos o calor, né, nos dias quentes, roupas mais leves. Uma dica muito boa, que é bastante simples de ser usado, é um cinto de hidratação. Você acha fácil isso aí nas lojas de artigos esportivos, ou até mesmo na internet. Você carrega aquelas garrafinhas junto com você durante a corrida e isso não te atrapalha de forma alguma. Ela fica bem justa no corpo e você consegue ir mantendo a hidratação durante a corrida. A água é um dos aliados mais importantes de quem se exercita e ela deve ser administrada antes, durante e após o treino. É importante você iniciar a hidratação para o treino antes mesmo do treino. Uma meia horinha antes, já começa a tomar água. Para quê? Para quando você começar a de fato correr, aquela água já está disponível no seu organismo para te hidratar. O Luiz Guilherme é adepto da corrida e investe tempo na preparação e na recuperação do corpo para o exercício. É recomendado, né, se hidratar bem antes, fazer um bom café da manhã e nessa circunstância também treinar mais cedo, um horário mais ameno. Geralmente depois do treino venho tomar uma água de coco e antes venho bem hidratado, então fica tudo bem. Fernando, é bom prestar atenção nesses pontos antes de fazer qualquer atividade física. E bom, eu me despeço, Fernando, mas domingo que vem eu volto com mais notícias do esporte. Até lá! Tá certo, Felipe. Muito obrigado pela sua participação. Um ótimo domingo para você. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação e se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o canal Jornalismo Hit TV no YouTube. Ótimo domingo e até mais!